segunda-feira. E claro, né? Mas a segunda-feira é espetacular, né? Uma coisa maravilhosa. Então, meninos, nós havíamos conversado na semana passada algumas coisinhas sobre aromaticidade, aromáticos, algumas reações em aromáticos, né? Então, foram alguns inícios, né, da parte de aromáticos que nós estávamos conversando, né? Lembrando sempre que trata-se de uma substituição eletrofílica, onde eu tenho o meu eletrófilo substituindo um átomo de hidrogênio no benzeno, né? Que, por enquanto, é a parte que nos cabe, né? Bom, dentre essas reações, né, todas elas vão ocorrer via a presença de um catalisador para que a reação tenha uma velocidade apreciável, né? Ou seja é uma reação que seja economicamente viável. Não adianta nada eu ter uma reação que se processa, porém vai demorar dias para que ela ocorra, né, devido à energia de ativação dos reagentes ser muito elevada. Então, você tem alguns fatores que complicam, se você levar energia de ativação, muita energia no sistema, você pode gerar degradação de molécula ou formação de produtos indesejáveis, e são coisas do gênero, né. Então, alguns catalisadores vêm para aliviar essas intempéries, né, que nós poderíamos ter no tratamento de algumas reações. Bom, que mais? A maioria até agora que eu mostrei para vocês, né, nós estávamos falando de catalisadas por ácidos de Lewis, né, e lembrando sempre que ácido de Lewis é o indivíduo que não tem o octeto completo, né, e pode receber par de elétron na forma de ligação covalente. Então, são algumas características, né. Bom, que mais? Acho que é só, né, só isso, né, então tá bom. Eu falei para vocês de algumas das reações, né, eu falei de halogenação e alquilação e acilação, né. Onde a alquilação e a acilação, ela tem a vantagem de gerar crescimento da cadeia, né, que aumenta o número de carbonos na molécula, e ainda a mudança de grupo funcional, né. Eu saio de um hidrocarboneto, no caso da acilação, e origino um oxigenado, que no caso ali é uma cetona, o exemplo que eu dei para vocês, né. Nós temos as possibilidades de formação de ésteres também e tal, mas, são outros mecanismos, são outros tipos de reações que nós veremos mais à frente ainda, tá. Bom, o que nós veremos hoje, né, como é que é, senta que lá vem história, né, mais uma história ao pôr do sol. Veremos então, nitração, né, vamos lá para a nitração, ok, então caneta preta, na caneta nós temos, nitração do benzeno, né, nitração. Bom, nitração, senhores, o que nós temos aí? Eu vou, acoplar, né, o grupo NO2, né, acopla NO2 no anel, né. Ok? Acoplamento de um grupo NO2. Bom, o grupo NO2 é chamado de nitro, né, só ele vai caracterizar uma função também, né, o grupo nitro pode ser, reduzido ao grupo NH2, NH, né, dependendo de quem está ao redor, e nós podemos sair de um nitro composto para uma amina, né, uma amina aromática, interessante isso. Bom, como eu vou chegar a isso? Bom, meu reagente, né, de partida será o ácido nítrico, que será o gerador do íon nitro, do grupo nitro, né, ácido nítrico, ok? Ácido nítrico, sabem que é um oxiácido, é um ácido forte, né? Ele tem um alto poder de oxidante, né? Ele é um agente oxidante forte, tá? Para eu ter essa reação de forma que ela seja apreciável, né? Então ela vai ser bastante energética, nós podemos usar aqui como catalisador um ácido, só que eu já tenho um ácido forte ali, então eu tenho um ácido, um oxidante forte, né, então eu preciso de um catalisador que seja mais forte do que ele, então vou usar como catalisador ácido sulfúrico, ok?
Enquanto o ácido nítrico é um agente oxidante, né, o ácido sulfúrico ele já é um agente desidratante, tá? Então ele numa superfície qualquer ele vai remover a água daquela superfície e claro, né, vai gerar a, a degradação da estrutura, quase não sai a palavra, né? Meninos, vocês viram lá na química analítica, né, aplicada, e também na química geral, aquela ideia das reações, né, reações de dupla troca, simples troca, né, e coisa e tal. Um ácido com um ácido, né, aí nós temos que analisar o pK de cada indivíduo, né. Aqui não é o caso, não tem discussão de pK nessa reação, o que que vai acontecer? Como o ácido sulfúrico, o pK dele é bem menor do que do ácido nítrico, né, ele vai gerar desidratação do ácido nítrico, liberando o grupo NO2, tá? NO2 na forma de uma carga positiva, a gente chama isso de íon nitrônio, tá? A água, né? Água mais o HSO4 menos, né? Ok? Você vai verificar o balanceamento, você vai ver que ele está de acordo com a necessidade de conservação da matéria, né? Crianças, olha só, quem é esse indivíduo aqui, ó? Esse aqui é o chamado ionitrônio ou partícula nitrante, né? Então vamos lá, vamos colocar por partes, né? Íon. Por que íon? Porque ele é uma carga positiva, né? Ionitrônio, nitrônio, né? Tem um E assim, ó. Nitrônio, tá? Faltou um I ali? Não, não faltou não. Calma aí, Mariana, eu vou colocar o pingo no I, tá? Bom, e o nitrônio, ou também pode se chamar de partícula nitrante, né? Lembra lá, o ácido nítrico, né? Você tem H, O, N, O e O, né? Tá? Ok? Aqui é porque você não tem como dizer onde é que está aquela ligação π, né? Aqui você tem o hidrogênio ionizável, né? Então arranca-se esse hidrogênio, ele vai sair na forma de uma carga positiva, né? E ele se junta com outro grupamento do ácido sulfúrico e forma água. Tá ok? Bom, são as características da reação, né? Meninos, o que interessa pra gente é esse indivíduo aqui, ó. O íon nitrônio é uma carga positiva, né? Uma carga positiva nós chamamos ele de eletrófilo. Então eu gerei aqui, ó, nessa adição, um eletrófilo. E olha, interessante. Interessante que essa transformação aqui, se você não fizer ela no gelo, tá, né? Ou seja, eu tenho que manter uma temperatura baixa, né? É lógico, eu não estou usando dois ácidos fortes, não fazendo uma mistura, uma solução de ácidos fortes, né? Você tem a projeção de gases para a atmosfera de uma intensidade, fica parecendo um vulcão, tá? Vulcão é exagero, tá bom? Lógico, claro, né? Vai sair aquela fumaça, assim, intensa, né? E o óxido nitroso que vai para a atmosfera, é, ele provoca a distensão dos músculos, né? Lá em 1800 bolinha de gude, quando descobriram isso aí, ele ficou conhecido como gás hilariante. Por que gás hilariante? Porque os músculos da face, né, essa musculatura que nós temos na face, ela sofre uma relaxação quando você tem a absorção de grande quantidade de óxido nitroso e o músculo não contrai, ele só distende, aí você fica com a cara caída, né, por isso que ele é chamado de gás do riso, tá? O indivíduo não tá rindo não, é porque não consegue fechar a boca mesmo, né? Até o sistema fisiológico conseguir metabolizar o óxido nitroso que está circulante. Não, mas não sei por que eu estou falando disso não, tá? Olha só, é só lembrando que isso aqui é uma reação extremamente exotérmica, tá? E eu preciso de trabalhar com um meio refrigerado, tá bom? Quantas pessoas nessa refrigeração olha, é em torno de 2, 3 graus, tá? A gente tem que manter aí dentro, né? O ideal é isso. Então sempre trabalha com temperatura baixa. Bom, então eu tenho aqui gerado a parte que me interessa, que é o danado do meu eletrófilo, ok? Eletrófilo. Se você quiser escrever, tá, isso aqui, ó, na forma de H3O+, tá, que eu não coloquei, que eu tinha que ter colocado aqui o H mais aqui na frente, né? O H3O+, você está fazendo a mesma expressão, tá? Eu coloquei a molécula de água solta aqui, é só para te falar que isso aqui se trata de uma reação de desidratação, tá? Remoção de água, ok? Tá, mas você pode escrever também como um meio ácido, ok? Pode, tranquilo, sem problemas, mas aí depois você faz o balanceamento, né? Você conta aí os hidrogênios, aí você tem que mostrar o balanceamento todo, tá bom? Bom, crianças, o que que nós temos aqui? Olha, então vou descrever para vocês essa transformação.
Vocês vão ver que o mecanismo é o mesmo, né, por quê? Porque o substrato é o mesmo, né, o que está mudando aqui é apenas o reagente, né. Lembra lá que no na orgânica 1 eu falei muito dessa ideia para vocês, né, do que é substrato e do que é reagente, né, tá, então, vamos colocar a coisinha bonitinha assim, ó, H2SO4 para indicar que é uma catálise, né, tá. Aí você tem como produto, essa reação pode ser reversível se quando é que uma reação pode ser reversível? Eita lascou, hein. Tá bom, qual situação eu posso falar que uma reação é reversível? Quais são as condições para eu ter uma reação reversível? Um de cada vez para não virar tumulto? Exatamente. Sistema fechado, né, paira o silêncio, o silêncio dos inocentes, né. Sim, entendi. Vamos supor que eu entendi, tá bom? H2SO4 como final, porque o ácido fúrico é catalisador, a gente sempre recupera ele no final, né, tá. Bom, crianças, como que eu vou descrever essa substituição, né, vamos lá por partes, né. Tem água, tá, tem mais a água aqui que eu esqueci de colocar aqui, tem água. O ácido sulfúrico, né, é meio aquoso, não precisa nem falar, a asnice mesmo. Bom, o que que nós temos? Ó, o mecanismo da reação segue o mecanismo anterior, tá, mecanismo. Nós vamos ter a mesma lógica, dessa transformação. Hã, então primeira etapa aqui do mecanismo, primeiro passo, o que que você tem? O primeiro passo é justamente aquela reação que eu descrevi para você de ácido nítrico, certo? Ácido nítrico, doido, ácido nítrico, mais ácido sulfúrico, porque eu preciso gerar o eletrófilo na primeira etapa, tá? Sempre na primeira etapa eu vou gerar o meu eletrófilo. Então vai me dar o íon nitrônio, né, N2+, mais o HSO4 menos, só para a gente ficar com o balanço, né, tá, e sobra água. Ok? Aí você pode escrever H3O+, aquela coisa toda, né, normal, tá? Então aqui eu tenho a ionização, né, ou se você preferir colocar desidratação da molécula do ácido nítrico, ou ainda, né, a formação do íon nitrônio a partir da ação do ácido sulfúrico como catalisador da reação. Tudo isso é a mesma coisa. Bom, no segunda etapa então, no segundo passo, no segundo passo, o que que nós vamos ter na sequência? Você tem o aromático, lembra que isso tudo está ocorrendo simultaneamente, né, porque está tudo no mesmo vaso reacional. Eu tenho aqui o íon nitrônio, tá, o ataque da nuvem P sobre o íon nitrônio, tá, o ataque nucleofílico, acaba sendo, né, porque está buscando um eletrófilo, né. Que que nós teríamos? Você tem a perda da aromaticidade, a perda da aromaticidade. Lembra aqui, ó, tem um parzinho de elétrons, né? Parzinho de elétrons, ok? Sim, né? Ótimo. Então eu vou ter aqui a formação NO2, ok? Joia? Então se saiu aqui virou um cátion. E aqui, um hidrogênio. Tudo bem? Beleza, né? Tá vendo que não mudou em nada? Aí você poderia ainda descrever que aqui está ocorrendo a ressonância da nuvem pi, né? Então você teria o quê? Essa dupla ligação migra para cá, aí a carga vem para cá, aí essa dupla ligação migra para cá, né? Aquela coisa, você pode descrever a ressonância da nuvem pi para descrever a estabilidade momentânea desse carbocátion, né? Sempre ressaltando que aqui não é mais um grupo aromático, né? Aqui eu tenho o chamado intermediário da reação, ok? Ó, intermediário da reação, e não estado de transição. Tranquilo? Intermediário da reação. Ótimo. Pronto. Você já descreveu, agora eu tenho que buscar a estabilidade, que eu saí de uma situação extremamente estável para uma situação um tanto instável, né? Mesmo que haja uma estabilidade desse carbocátion aqui, coisas assim, né? Aí eu tenho um terceiro passo, então, só estou carregando a molécula, né? Ok? Beleza. Quem é que vai tirar esse hidrogênio? Olha aqui, ó. Eu vou restituir o ácido sulfúrico, né?
tá? Porque ele não é o catalisador da reação, ele é o catalisador da reação, tá? Então você vai retirar aquele hidrogênio para restituir a aromaticidade. Não está o parzinho de elétron dele aqui? Certo? Esse parzinho de elétron vem para dentro do anel. Pronto. Estabilizou a molécula novamente. Pronto. A síntese está descrita. NO2, tá? Sobra ácido sulfúrico como o catalisador da reação, né? Você vê lá, começa a reação com ácido sulfúrico como catalisador, tá? Aqui no primeiro passo, ok? Aqui no primeiro passo, o ácido sulfúrico é o catalisador da reação. No final, eu tenho ele novamente. Tranquilo? Joinha tanto aí, né? Meninos, quem é essa molécula? Você tem que saber dar nome, né? Isso aí vocês já estão tranquilos quanto, né? Esse indivíduo que você formou como produto final é o nitrobenzeno. Meninos, o nitrobenzeno, tá? Eu posso fazer uma reação de redução nele. Lembra aquela redução que nós fazíamos lá no primeira, na Orgânica 1? Né? Nós podemos fazer uma redução dele. O que é uma redução? É reagir com um agente redutor, né? Tipo hidrogênio aqui, ó. Você põe o hidreto, né? Põe o hidreto aqui, ó. Você sai lá desse indivíduo que é o nitrobenzeno, tá? E ele vai dar como produto para você uma amina, tá? Ele dá uma amina. É a redução, tá bom? Mas isso aí é uma outra história para um outro pôr do sol, tá? Mas é só para puxar a ideia para vocês, tá? Então, a versatilidade das reações. Bom, qual é a vantagem disso aqui? Primeira vantagem é porque você está gerando um novo grupo, né? Você está gerando um novo grupo funcional. Você está saindo aqui de um grupo que foi... saiu de um grupo que é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, né? E você acoplou dois elementos diferentes. Você acopla nitrogênio e oxigênio numa molécula, tá? Então você muda totalmente as características físico-químicas dessa molécula, tá bom? Joia? Então tá aí a nitração. Perguntas? Não? Beleza, então, tranquilo. Eu vou já puxando o gancho e nós vamos aproveitar e vamos falar da sulfonação. 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 Opa! Meninos, o dia que nós terminarmos a sulfonação, a parte de aromáticos, tá? Aí nós faremos algumas questões avaliativas, tá? Ok? Vou arrancar os cabelos. Não, gente. Não estressa, não. Sulfonação. O que é a sulfonação? A sulfonação eu vou usar ácido sulfúrico. Bom, tranquilo, Marina. Então, olha só. É uma forma em que eu vou acoplar o grupo, né, o ligante SO3H, tá? Então, vou acoplar SO3H, que é o grupo sulfono, né? Tá? Bom, de onde que eu venho? Quem que é o meu reagente? Ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico, tudo bem? Bom, o ácido sulfúrico é um ácido forte, né? Lasco, hein? Bom, quem que eu posso usar para catalisar essa reação? O próprio ácido sulfúrico, tá? Então, ele é uma reação de autocatálise. Eita, escrevi errado. Novidade, hein? Coisa besta. Vou apagar aqui, eu escrevi de novo. De autocatálise. Aqui que é isso? Ele é reagente e catalisador simultâneo, tá? Bom, geralmente, você pode, inclusive, pegar os livros mais recentes, ao invés de eles falarem de autocatálise, eles só colocam assim, ó, ácido sulfúrico concentrado, tá? Ou, se não, ácido sulfúrico fumegante. Que é a mesma coisa, tá? Porque é um ácido sulfúrico com alta concentração de SO3, tá bom? Posso usar qualquer uma das situações? Sim, tranquilamente, isso aí vai fluir naturalmente qualquer uma das reações, tá? Bom, crianças, como vai ser isto, então? O que eu vou visualizar? Olha só, o substrato continua sendo o mesmo, tá? Essa aqui foi uma das reações utilizadas lá no início da Primeira Guerra Mundial para a produção dos primeiros antibióticos, né, que são as chamadas sulfamidas.
né? Então, as sulfamidas partem dessa reação aqui, né? Ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Isso vai me dar, como produto, SO3H, que é o ácido benzeno sulfônico, tá bom? Como produto, é a água em meio ácido, né? Água, H2SO4, porque ele é catalisador da reação, tá? Coisa e tal. Mas o que interessa para a gente é a formação desse indivíduo, tá? Que seria o chamado ácido benzosulfônico, ou benzenosulfônico, tá? Benzosulfônico, ok? Benzosulfônico, benzenosulfônico, tá? É a mesma coisa. Não faz diferença quanto a essa questão dessa nomenclatura, não, tá? Beleza? Tranquilo? Ótimo, então, tá? Então, fazendo a sequência aqui para vocês, ó, o que nós vamos ter? Lembra da autoionização da água, né? Lembra, claro que lembra. Né? Quando você pegava a água, assim, ó, água mais água, o que você tinha? H mais, ou você pode escrever H3 ou mais o OH menos, né? Tudo em meio aquoso aqui, não é? Certinho? Então, o que eu estou fazendo? Você está fazendo a mesma situação, só que a autoionização do ácido sulfúrico, tá? Então, olha só, primeiro passo, você tem o quê? Ácido sulfúrico mais ácido sulfúrico, tá? O que você tem? A altionização dele. E como que é a altionização desse ácido? Bom, aí você tem a liberação do grupo SO3, tá? Então, ó, SO3 mais água, tá? E mais HSO4 menos, tá bom? Uma coisa, né? Eu sempre escrevo água aqui para vocês, mas entenda que eu estou falando da água aqui no meio ácido, né? Então é H3 ou mais, tá bom? Beleza? Tranquilão? Joia, né? Bom, o que acontece? Olha, o SO3 aqui, ó, ele é o meu eletrófilo, né? Ele é um indivíduo com deficiência de carga. Por que ele é deficiente? Ó, enxofre. Se você prestar atenção na estrutura do enxofre, oxigênio, 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 né? Tranquilo? Então, eu tenho uma molécula extremamente polarizada, né? O que você poderia representar aqui é o parzinho de elétron que está formando essa ligação, ó. Tá? Aquilo que você chama de dativa, que não existe diferença entre uma ligação covalente e ele, né? Então, você tem o quê? Uma ligação sendo polarizada nesse sentido, outra polarizada nesse sentido, e outra polarizada nesse sentido, né? Tá? Então, isso aqui, olha, eu sequestro os elétrons do enxofre, eu não polarizo a molécula, eu sequestro os elétrons do enxofre, né? Então, eu gero uma densidade de carga muito grande, positiva sobre o enxofre, tá? Por isso que ele é o eletrófilo. Tá? Isso aqui é aquela estrutura de química inorgânica que vocês viram lá, formação das estruturas, das moléculas, né? Bom, segundo passo, então. Segundo passo. O segundo passo, aqui para frente vocês já estão mais espertos do que eu para saber disso aqui, ó. SO3, tá? Mas vamos lá, tem um H, calma, cocada, calma, calma. Olha os três, tá? Tá nervoso, tá? Vai, fica calminho que a coisa flui naturalmente. Não tem o par de elétrons? O par de elétrons ataca exatamente o eletrófilo, tá? Ok, vamos lá? Você tem a perda da aromaticidade, tá vendo que não mudou? Né? Vai ter a mesma ideia. Opa, bonito, hein? Só que aqui eu tenho que tirar essa molécula aqui. Aí isso faz bagunça. Ai, ai. Vamos fazendo pro Jack aqui, ó. Pá, pá, pá. A carga tá aqui. SO3 aqui. Ok? Pronto. Beleza. Aí ali está todo mundo formando as ligações normais, né? Lembra lá, eu até esqueci, eu poderia ter comentado anteriormente, vocês lembram lá da química inorgânica, né? Enxofre, oxigênio aqui, enxofre, aí você tem oxigênio e oxigênio, né? Lembra? Isso tudo ácido sulfúrico, né? Por isso que tem aquela carga, aí você sai com esse, divide com esse hidrogênio, forma a água, né? Aí você fica com 3 oxigênios ligados
ao grupamento. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora não, né? Tá? Outra coisa, deixa eu tirar esse por Jack agora. Aí, pronto. Mas essa coisa de química inorgânica. Química inorgânica vocês sabem muito mais do que eu, tá? Então, um século que eu não vejo química inorgânica. Terceiro passo. Terceiro passo, você já sabe o que vai acontecendo, já? Gente, aqui no terceiro passo existe uma briga entre o pessoal que descreve essas teorias. Por quê? Eita lasco, hein? Lá vem conversa. Não vem conversa não, aqui, ó. SO3H, o H tá aqui, não é? Tá? Bom, casos de família, né? O que que acontece? Há uma turma uma turma de pesquisadores que coloca que esse hidrogênio aqui se transfere diretamente para o SO3, tá? Ele transfere aqui, ó, pela vizinhança, né? E há um outro grupo, né, que descreve que é a que eu prefiro, né? Essa ideia aqui, ó. Por que você prefere? Porque eu acho ela mais coerente, né? Você entende, visualiza a ideia, né? Que aí você tem a retirada disso aqui, esse parzinho de elétron dele vem para dentro do anel, fechou, lindo, maravilhoso, você voltou a ter a aromaticidade que era o grupo inicial. Aí você fala, peraí, mas está faltando alguém ali. Calma, Cocada, não terminei ainda não, tá? Estou descrevendo aqui o que eu acho mais coerente. SO3, não é? Certo. Só que o SO3, dessa forma aqui, ele está com excesso de ligantes, tá? Excesso de grupamentos. Então, como eu tenho o ácido no meio ainda, tá? Esse hidrogênio ionizável, tá? Ele é capturado pelo par de elétrons desse oxigênio, certo? Aí você vai e escreve o indivíduo assim, ó. Olha aqui, ó. Aí você tem o hidrogênio ionizável dele, que é capturado do próprio ácido, tá? Você volta da SO3H mais HSO4 menos. Como você tem água no meio, né? Tá? Então, sempre assim. Ok? Tranquilo? Então, essa é a reação de sulfonação. Agora, o que que acontece? Dessas todas, das 5 que eu mostrei para vocês, da semana passada e dessa semana, tá? A que mais aparece é a Friedel-Crafts, tá? Tanto a alquilação quanto a acilação são as duas que aparecem bastante, né? Porque crescimento de cadeia, a formação de uma cetona que eu posso chegar no álcool, de um álcool que eu posso evoluir para outras coisas, tá bom? E quando se trata da entrada do grupo nitro, tá? Por quê? Porque do grupo nitro eu vou chegar nas aminas, né? Então, sim, são 3 reações que ocorrem muito. Legal. Agora, o que que nós temos aqui? Nós temos alguma situação de que a reação ocorre, porém, tá? O que que nós temos quanto a essas características dessas ligações aqui? Primeiro ponto, quando se tem essas reações de aromáticos, você vê que eu sempre substituo o hidrogênio, né? E qual hidrogênio? Qualquer um, porque todos eles são iguais. Tá? Qualquer um deles são iguais. Agora, quando eu tenho uma segunda reação, uma terceira reação, é possível isso acontecer? É possível, só que aí nós passamos a ter uma outra característica. Por quê? Porque eu já tenho alguém ligado no anel, né? Então eu já tenho um outro ligante. Olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês numa coisa. Ó, quando eu estou falando, quando eu estou falando desse anel, certo? Coloca o anel direito aí, vai, rabisca ele bonitinho, pronto. Quando você está falando do anel puro, sem ninguém, tá? Eu vou pensar na estrutura, então todos os hidrogênios aqui, ó, são idênticos, tá? Todos são de 1,09 angstrom, o comprimento da ligação, né? Então não faz diferença entre eles. Todos estão ligando ao mesmo tipo de carbono sp2, então qualquer um que eu substituir aí é o mesmo, né? Não faz diferença nenhuma. Molécula plana, tá? Então, tudo isso aí que nós já sabemos da aromaticidade, né? Agora, a partir do momento em que eu passo a ter alguém diferente ligado aqui, aí eu já mudei uma coisa chamada vizinhança. Já mudei minha vizinhança, já mudei a característica do bairro, né? O que está acontecendo? O vizinho desse hidrogênio aqui é um grupo e um hidrogênio, tá vendo? A vizinhança já mudou. É diferente da vizinhança desse hidrogênio, porque aqui de um lado tem hidrogênio, do outro lado tem hidrogênio.
Tá? Então, eu comecei a inserir situações em que eu não tenho a mesma característica em cada átomo de hidrogênio. Tá? Então, por definição simples, nós vamos colocar da seguinte forma. Tá? O primeiro ligante próximo, o primeiro hidrogênio próximo ao ligante de partida, né? Então, no caso aqui, nós vamos chamar isso aqui de carbono 1, eu vou chamar isso aqui de hidrogênio orto. Esse hidrogênio aqui vai ser o hidrogênio meta, e esse hidrogênio aqui vai ser o hidrogênio para. E no oposto é a mesma ideia, aqui vai ser o orto, e aqui vai ser o meta. Tá? Então, são as características que eu tenho para esses ligantes. Então, eu tenho alguém ligado no carbono 1, okay? Que é o carbono 1. Pode ser qualquer um dos carbonos que está aí no anel, tá? Depende de quem é que foi substituído. Ok? O que acontece é, a partir do momento em que eu já tenho alguém, aí eu vou fazer uma segunda transformação, nós vamos chamar isso de substituição eletrofílica, é a mesma substituição, é o mesmo mecanismo, tá? Substituição eletrofílica em anéis monossubstituídos. O que eu quero dizer para você? Eu vou partir de um grupo igual a esse, eu vou partir de um grupo igual a esse, eu vou fazer uma segunda reação, tá? Eu vou partir do metilbenzeno, de um tolueno, e assim vai, tá? Tranquilo? Então, eu tenho essas transformações que vão depender de quem está ligado. Ok, quem chegou primeiro, quem substituiu o primeiro hidrogênio, agora ele manda na reação. Tá? Ok? Então, nós vamos aqui vamos para as substituição em anéis monossubstituídos, ou reações. Não deu tempo de mutar o microfone, tá? Reações em anéis PEX. Anéis monossubstituído. Ok? Não é só espirro mesmo, Marina. É muita poeira. A poeira já aumentou bastante, né? Já estamos aí, o que, praticamente 40 dias sem chuva, né? Muita poeira. Poeira e fumaça também, então já... eu não entendo, a população é cabeça dura demais, né? Todo ano eles ficam pondo fogo em tudo. Não sei que mania que esse povo tem de colocar fogo, né? Tudo eles colocam fogo. Então, o vizinho aqui, ele varre o chão, põe fogo. Tá? Eu acho que se cai água no chão, ele põe fogo, porque toda hora tem fumaça na casa dele, né? Tá? Então, é complexo. Aí vocês já viu como é que fica, né? Aí complica, fica complicado, tá? São coisas complexas da vida. Bom, reações em anéis monossubstituídos, tá? Fogo, é fogo toda hora, graças a Deus, o pessoal das usinas de álcool que tem aqui na região não estão fazendo queimada mais, né? Mas aí há uns 5, 6 anos atrás era terrível, cara, né? Dava esse período entre final de abril em diante, até mais ou menos setembro, eu via chovendo pluma de queimada, né? Ficava uma fumaça doida. Piromaníaco. O pirofagia, não, piromaníaco. Porque pirofagia é o cabra que vai comer fogo, né? Tá? Com pimenta, esses negócios aí, né? Vamos parar de falar besteira aqui, né? Vamos voltar para o que interessa. Reações em anéis monossubstituídos. Tá? Então, se eu tenho um anel monossubstituído, tá? Então nós vamos ter o quê? O ligante que já está no anel, ele define a posição da próxima reação. Então, ó, o ligante que já está no anel, define a posição, né? A posição da próxima substituição. É lógico que vai continuar substituindo quem? Hidrogênio, tá? Na próxima substituição. Ok?
Meninas, nós temos N argumentos para ficar discutindo isso e tal, né? E, assim, como se diz, vão em vãs filosofias eternas, né? Então, assim, eu vou começar pelo lado direto, né, direcionado, logo, colocar algumas situações práticas para que você visualize essa situação prática, tá? E depois, nós vamos aumentando a complexidade dos grupos, porque cada grupo que eu tenho ligado, ele vai assumir uma configuração, uma característica, tá? E essas características são fundamentais para nós acompanharmos a evolução das outras moléculas, ok? Tranquilo? Tá? Então, os anéis monossubstituídos, os anéis polissubstituídos, eles vão partir de onde? Eles vão partir sempre de um anel não substituído, que é o benzeno em si, tá? Ok? Então, olha só, o que que nós vamos ter aqui? Deixa só eu voltar o meu retorno aqui, que eu perdi a tela. Vocês não estão vendo, mas eu tô, tá? Cadê a tela? Eita, tá aqui com vocês. Deixa eu ver, cadê o meu... Ah, tá aqui, o tal do chat tá aqui do lado. Meninas, o que que acontece? Olha só. Talvez nos livros, ao invés de você olhar como anéis monossubstituídos, você vai olhar a dirigência de anéis. Tá? É a mesma coisa. Ok? Entre as orelhas e meio da testa, sabe que é a cabeça. Né? Então, vou colocar aqui, vou repetir o grupamento para vocês. Ó. Aqui, 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 e vou colocar um X aqui. Ó. Certo? Quem que é o X? Qualquer coisa que não seja hidrogênio. Tá? Pode ser qualquer um daqueles grupos, o NO2, pode ser o da cetona, pode ser um grupo da aldeído, pode ser um halogênio, tá? Então o X pode ser qualquer coisa aí, certo? Então, a partir de qualquer coisa, o que que eu coloquei para vocês? Eu tenho aqui a posição orto, eu tenho aqui a posição meta, né? Eu já mostrei ali atrás, e aqui eu tenho a posição para. E do inverso a mesma ideia, certo? Ótimo. Então, o que que acontece? Essas divisões, essas substituições, são organizadas em dois grupos, tá? Os chamados orto para dirigentes, tá? Orto para dirigentes, ou seja, são aqueles reagentes que numa segunda substituição, essa reação vai ocorrer, esse eletrófilo vai entrar na posição orto a quem já está ligado, na posição orto a quem está ligado, ou na posição para de quem está ligado, tá? Então, são os reagentes chamados orto para dirigentes, tá? Bom, lógico que a gente vai discutir as relações sobre isso, né? Por que um interfere, por que o outro não. Bom, por enquanto, eu vou mostrar para você, vou colocar para vocês uma listinha básica. Né? Quem são os ligantes? Quem é que vai estar aqui que são chamados ortoparadirigentes? Ó, o grupo NH2, que são das aminas, tá? Quem mais? O grupo OH, que caracteriza o fenol, tá? Quem mais? Ah, o grupo alcox, né? Quando você tem uma cadeia maior, o grupo alcox, ok? Qualquer derivado do carbono, né? O metil, propil, butil, e assim sucessivo, tá? Fluoro, cloro, bromo, né? Iodo, ok? Bom, esses são alguns dos grupos, né? Existem mais outros, tá? Mas aqui eu estou pegando só uns casos, tá? Então, o que que eu estou dizendo para você? Eu não, né? O que que o universo paralelo conta sobre isso para vocês? Eles contam a seguinte situação, ó. Se eu tenho esta molécula, tá? Se eu tenho esta molécula, ó, OH, tá? Eu vou fazer agora uma halogenação dela. Poderia ser qualquer outra das reações, tá? Lógico que tem uma limitação, né? Qualquer uma tem uma limitação, mas eu não vou tratar de limitação agora. Como eu já tratei para vocês, ó, se eu vou fazer uma halogenação, eu tenho que ter um catalisador específico, não tem? Isso, então tem que ser aquele catalisador ácido de Lewis, ó. LCl3. Ok? Ótimo, então, o que que vai acontecer? Eu vou ter a substituição de mais um hidrogênio. Quem que é esse mais um hidrogênio? Onde? Eu tenho 5 hidrogênios agora, né? E eu tenho hidrogênios diferentes, porque as vizinhanças agora são distintas, né? Então, eu vou observar o ligante que já está lá, tá? Esse ligante, no caso, é o OH, ele é orto para dirigente.
Então, se ele é orto para dirigente, os possíveis produtos que eu poderia ter aqui, ó, seria esse grupo. Depois eu vou discutir por que que isso acontece, tá? Calma, não fique estressado, não. O H, tudo flui naturalmente. Eu poderia ter o NO2, ó, olha eu viajando aqui, novidade, né? O cloro aqui, tá? Ou eu poderia ter, fora os subprodutos, né, que é o HCl como subproduto aí da reação, né? Que é a halogenação normal, que nós já vimos. Ou ele em posição para, tá? Mais HCl, que é o subproduto. Beleza. Qual dos dois produtos é o principal e qual dos dois produtos vai formar em maior quantidade, tá? Bom, nós temos que avaliar aqui uma questão chamada de impedimento espacial, tá? A dificuldade de proximidade. Esse grupamento aqui, ó, ele gera uma certa cobertura nessa região. Vamos falar assim de impedimento estéreo, tá? Impedimento espacial. Então, aqui eu tenho um impedimento espacial, um IE. Okay? Isso dificulta a aproximação sobre esse hidrogênio e sobre esse hidrogênio que aqui é a posição morta. Né? Então, o que me leva a crer? Nos leva a crer, e é verdade isso, né? Nessa substituição em que ocorre uma única reação, tá? Esse aqui é o produto majoritário. Tá? Majoritário. Quanto de majoritário? Em torno de 75%. Okay? Então, se eu tenho uma reação em um aroma, em um anel qualquer, onde a substituição, tá, vai depender do grupo ligante, e esse grupo que já está ligado, ele dirige a reação para a posição orto ou para a posição para, o produto majoritário é da posição para. Ok? Beleza? Joia. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tá. Por enquanto estou falando de forma geral, tá? Já vamos partir para os detalhes. Quando eu tenho outros tipos de ligantes, que no caso vão caracterizar. Depois vou organizar as tabelas, tudo bonitinho para vocês. Tá? Que eles vão organizar, desculpa, que eles vão gerar a próxima substituição na posição meta, nós vamos chamá-los de meta dirigentes. Ok? Eles vão provocar a próxima substituição na posição meta. Quem que são esses ligantes? Então, no lugar daquele X que eu tinha colocado anteriormente lá para vocês, tá? No lugar daquele X, que é o lugar desse X aqui, quem poderia estar lá? Bom, se eu tiver NO2, que vocês já conhecem, tá? O que mais? O grupo CN, né, que é uma tripla ligação, né, vocês lembram, né? O grupo SO3H, nós já vimos agora há pouco da sulfonação, tá? O que mais que eu poderia colocar? A carbonila da cetona, a carbonila do aldeído, a carbonila do éster, tá? Então, esses grupos aqui, eles vão fazer com que uma segunda substituição, uma próxima reação, ocorra na posição meta em relação a quem já está ligado. Então, quem que é meta em relação a quem já está ligado? Então, vamos lá. Eu tenho isso, ok? Suponha que aqui eu tenho o grupo NO2, nós já fizemos uma nitração, tá? E eu queira fazer aqui uma halogenação, tá? Para não ficar igual lá de cima, lá vou colocar um bromo. Uma bromação aqui. Uma embromação. O que você tem aqui? Você vai usar um catalisador específico, FeBr3, por exemplo. Né? Bom, onde que seria a substituição? Eu vou analisar quem é que já está ligado. Grupo NO2, beleza. O grupo NO2 é um meta-dirigente. Meta-dirigente é meta em relação a ele. Ele está posicionando a próxima substituição com o eletrófilo do hidrogênio em meta. Aí depois eu vou descrever o mecanismo para você ver como é que funciona, tá? Então, a argumentação, né? Tem que ter a argumentação do porquê disso. Fechando o grupo, eu teria NO2 aqui, certo? Então, se esse grupo que define, ele é dirigente, então eu teria a substituição nessa posição e sobra HBr. Então, esses são os chamados grupos dirigentes do anel, tá? Ou seja, grupamentos que interferem na reatividade do anel. Tá? Eles vão interferir de que forma? Promovendo uma segunda substituição em posições definidas de acordo com a posição ao qual eles já estão ligados. Tá? Então, eu tenho os ortoparodirigentes e os metadirigentes.
Tranquilo? Beleza? Depois a gente faz a separação aí, porque nós temos alguns argumentos no meio dessa conversa aí. Meninos, só que, o que que acontece? Esses grupos, olha, que tem grupos com grande quantidade de elétrons e outras coisinhas mais, né? Esses grupos, eles interferem na velocidade da reação. Eles podem fazer com que a reação ocorra mais rápido ou mais lenta, né? Então, nós vamos chamá-los de grupos ativadores de anel ou grupos desativadores de anel. Tá? Ou seja, se eu tenho um grupo igual o grupo OH, o grupo OH, ele é um grupo ativador do anel, tá? E ele é um ativador da turma assim, mais forte, ele joga mais elétrons para dentro do anel, então ele faz com que a reação ocorra mais rápido. Já a gente vai ver por quê, tá? Em contrapartida, o grupo NO2, por exemplo, né, ele é um grupo sacador de elétrons, e sacador forte. Então, ele diminui, ele exerce o efeito indutivo negativo sobre o anel, ele saca elétrons do anel, ele dificulta com que o anel aqui ataque esse brômio, tá? Então, ele faz com que essa reação que seja mais lenta, tá? Então, nós podemos colocar os grupos da seguinte forma, eu vou montar uma forma de uma tabela para vocês, quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu consigo, já... O passo eu consigo, é só para... grupos ativadores do anel. Grupos ativadores. Ok? Se eles são ativadores, eles fazem com que a reação ocorra mais rápido. Eu vou dividir esses grupos assim, ó. Eu vou colocar ativadores fortes, tá? Ativadores mais ou menos, chamar de moderados, tá? E ativadores molengas, fracos. Fracos. Então, são 3 grupos, tá? E lascou a coisa agora. Não, rapaz, calma. Olha o estresse. Quem são ativadores fortes? Ó, NH2. Ele joga elétron com grande intensidade para dentro do anel. O grupo OH. Tá? Não vou colocar muito, não. Vou deixar mais separadinho, tá? Quem que é moderado? O grupo do éster. O grupo do éster, né, moderado, que é o éster, tá vendo? O oxigênio aqui ligado diretamente no anel, tá? Tá bom? Beleza? O grupo do alcox, né? O grupo do alcox. Vou escrever direito aqui. O grupo do alcox. Aqui, tá? Ele deriva daqui, ó. ROH, tá? Aí você tira esse hidrogênio aqui na forma de um H+, sobra quem? RO-, né? Aí ele faz uma ligação, tá? Tranquilo? Beleza, né? Como é que ele vai formar o éter? Eita, não quer apagar, não? Eita, tá precisando. Pronto. Joia. Quem que são os grupos mais fracos, né? Quem são os grupos fracos? Os grupos alquilas, tá? O que mais? Os grupos halogênios, os halogênios, X, fluoro, cloro, bromio, iodo, tá? São ativadores fracos do anel, tá? Ok? São fracos. O que mais? A fenila, né? O C6H6, C6H6. Ó, C6H5, né? Se eu tiro um hidrogênio aqui. C6H5. Tá? Então, esses aí são ativadores fracos. Tá? Então, o que eu quero dizer com você? Simples, ó, vamos pensar aqui. Eu só vou falar de velocidade da transformação. Tá? Você vai partir do benzeno, ok? E você vai partir, por exemplo, da fenilamina. Aqui, ó. Ok? Vou fazer a mesma reação nos dois. Reagir os dois com cloro, tá? Ok? Aqui é uma reação, aqui outra reação, tá? A de cima é com o benzeno puro, que eu vou formar o clorobenzeno, tá bom? E a de baixo, eu vou colocar só o produto majoritário, né? Porque ele é um ortoparadirigeinte, NH2, tá? Vou colocar o produto em para, tá? Beleza? Sobra HCl. Eu estou comparando as duas reações, né? Cada um com seu mecanismo e tudo mais. Tá. Aí vem a pergunta boa e forte, intensa para você, né? Eu tenho as duas transformações. Qual das duas transformações vão ocorrer numa velocidade maior, né? Então, aí é o caso. A LCl3 aqui.
Aí é o caso que você vai avaliar. O que que você tem? Você vai olhar para a molécula e ver o que que uma tem, que a outra não tem. Tá? Então, é pelo diferencial. Bom, se você tem o anel puro, o que que você tem ligado a ele? Só hidrogênio. Né? O grupo NH2, que é um ativador forte, ele leva mais elétrons para dentro do anel, então ele torna o anel mais reativo. Tá? Então, esse fluxo de elétrons aqui, ó, que vai atacar o eletrófilo, é mais intenso. Então, nós poderíamos dizer que ele se transforma numa base de Lewis mais forte, né? Então, a reação em 2, ela acaba sendo uma reação mais rápida do que a reação em 1. Por isso, o anel é ativado, tá? Ou seja, o anel está ativado, o anel está mais ávido por elétrons, ou ávidos por elétrons, não, desculpa, ávidos para reagir, ok? Joia? Então, esse é um ponto, tá? Então, veja bem, grupos ativadores tornam a reação mais rápida. Grupos ativadores tornam as reações mais rápidas, tá? É lógico, se eu tiver aqui, ó, o grupo NH2 e o grupo CH3, que é esse grupo fraco aqui, o grupo mais forte sempre vai ser mais rápido que o mais fraco, isso é óbvio. Predomina o mais forte, tá? Tranquilo? Tranquilo, né? Ótimo. E agora, os outros grupos, tem mais, tá? Depois eu coloco a lista toda para vocês aqui, só para a gente ganhar o primeiro tempo aqui nosso, tá? Algo interessante, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Vocês perceberam, né? Vocês não falaram nada, mas eu vou falar, ó. Vocês perceberam que os grupos ativadores, eles são quem? Olha lá, forte para dirigente, ó. Então, os grupos ativadores, a maioria deles, tá? Eles são ativadores do anel. É lógico, está escrito aí nesse animal. Os ativadores do anel, não é isso que eu queria falar. Os ativadores do anel são orto-para-dirigentes, tá? Os ativadores do anel são orto-para-dirigentes. Deixa eu escrever isso direito aqui, porque ficou tenebroso. Minha caneta hoje não está querendo me responder. Está lenta aí. Então, lá, eu peço uma coisa, ela faz outra. Então, aqui, ó, orto para dirigente. Tá? Os grupos ativadores são orto para dirigentes. Ok? Tudo bem? Tudo bem, né? Já vai. Tchim, tchim, tchim. Ninguém perguntou, ninguém perguntou. Ótimo. Agora, o que nós temos do outro lado? Vamos ver o que vai acontecer com os grupos metadirigentes, que são os desativadores. Então, vamos colocar assim, ó. Colocar na mesma sequência que eu coloquei aqui, ó, grupos ativadores e grupos desativadores, né? Então, grupos desativadores. Ok? Já vou adiantando a conversa, eles são metadirigentes. Tá? Ok, eu tenho uma exceção dos desativadores, tá? Mas a sua maioria aí são desativadores de meta, tá bom? Quem que são esses indivíduos? Então, vou colocar assim, aqui é até mais fácil, porque os desativadores, você vai observar que ele vai aparecer com desativadores fortes e desativadores moderados. O fraco nem aparece, tá? A interferência dele é mínima, ok? Bom, então vamos ver como é que vai ficar essa relação para a gente, né? Então, o que são os desativadores fortes? São aqueles que têm os elementos mais eletronegativos ligados a ele, igual NO2. Eita, lascou, hein? NO2, hein? Forte. Então, CF3. São três elementos eletronegativos ligados a um carbono aqui, né? Tá? Muito forte, muito forte. Tá? Quem são alguns moderados? O CN, né, que eu tinha colocado para vocês, né, o cianeto, ok? O SO3, né, que nós vimos sobre ele, coloca as reações que nós estávamos trabalhando, né? E a carboxilo, o ácido carboxílico, né? Tem mais, tem, claro. Aqui eu estou só colocando a ideia, tá? Então, esses grupos desativam o anel na posição, tá, neta. O que eu estou te dizendo? Numa segunda substituição, essa reação vai ocorrer lá. Então, vamos fazer a comparação. Ó, você põe lá, então, benzeno. Vamos pegar o grupo NO2, ok? Vou fazer aqui uma bromação dela.
ok? FeBr3, normal, certo? Bom, substituição, bromação no primeiro caso é substituição direta de um hidrogênio qualquer, pronto. No segundo caso, ele é o quê? Meta-dirigente, então você coloca uma substituição na posição meta. Então, NO2 já estava aqui, então meta em relação a ele seria aqui, ok? E sobra o quê? Isso, HBr. Nas duas sobra um HBr, né? Vou colocar no meio aqui, porque eu posso, para que você não confunda as coisas. Pronto. E agora? Eu tenho a reação 1 e a reação 2, certo? Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Qual a reação que ocorre mais rápido? Né? Esse é o questionamento, né? É isso que nós temos que avaliar. Bom, o que eu tenho que ver? O que um tem que o outro não tem? Bom, aqui é um benzeno puro, certo? Ou seja, só tem hidrogênio ligado a ele, hidrogênio não interfere em nada. E aqui eu tenho o grupo NO2. O que o grupo NO2 faz? Exatamente, o grupo NO2 é um desativador. Ele faz com que a reação ocorra na posição meta, aqui está de acordo, né? Se ele é desativador, ele torna o anel, ou seja, esse fluxo de elétrons que tem dentro do anel, mais protegido. Então, ao invés desse anel atacar o eletrófilo, ele tem uma certa dificuldade. Então, a reação em 1 aqui, ó, essa reação em 1, ela ocorre mais rápido do que em 2. Então, o anel desativado, a reação vai ser mais lenta. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, beleza, essa é a primeira parte, né, dessa questão dos anéis aromáticos monossubstituídos, ok? Ótimo. Vou colocar aqui, aliás, vamos pegar uma água, né? 2 minutinhos para pegar uma água, 8 horas eu volto, tá? Pode ser? Eu sei que eu já tô rouco aqui, tô precisando de uma água. Beleza, já volto, tá? Beleza, estamos de volta. Ah, estamos de volta. Todo mundo por aqui? Todo mundo por aqui. Ótimo, então, meninas, então voltamos aqui. Ainda tá louco ainda. Voltando lá na ideia das substituições, né? Ou da ideia dos grupos substituintes, né? Então, se eu vou ter um anel substituído, ou seja, alguém que já está ligado nesse anel,
É ele quem manda, tá. Então é esse grupamento que já está. Eu troquei esse hidrogênio por um grupamento, que pode ser o orto para dirigente ou meta dirigente, tudo bem? Por quê? Porque eu mudo a característica da vizinhança. E o mudar as características da vizinhança interfere nas propriedades de substituição desse anel, tá. Esse é o ponto inicial, tá. Então, o ligante que está lá vai mandar na reação. Então, eu tenho grupamentos que são ortoparadirigentes, tá, e eu tenho grupamentos que são metadirigentes. De forma geral, tá, sem pensar se ele é forte ou fraco, tá, porque a gente ainda tem que argumentar sobre isso. Você já percebeu, olha, os ligantes ortopara, eles são saturados, mas só tem ligação em sigma, né. Lógico que eu tenho algumas cadeias insaturadas, mas o elemento que vai se ligar ao anel, o elemento que está se ligando ao anel, olha, ele só está fazendo ligação em sigma, tá. Tá vendo, ó, aqui, você pega qualquer um desses aqui, todos eles só estão fazendo ligação sigma, aqui é só ligação sigma, aqui é só sigma, tá. Então tá lá, ó, vamos pegar, por exemplo, esse OH aqui, ó, esse OR aqui, ó, o que seria? Seria um anel, certo? O oxigênio com ligação sigma e o oxigênio ligado ao resto da cadeia. Então, olha, tá vendo? 2 ligações sigma, entendeu? Então, os ligantes saturados, eles são ortoparadirigentes. Entenda, os saturados são essas 2 primeiras ligações aqui do anel, ó, tá? A que tá ligada diretamente ao grupo e a próxima. Então, aqui é a ligação sigma e aqui é a ligação sigma. Então, se essas 2 são ligações sigmas, você pode falar que esse grupo ligante, né, esse substituinte, ele é um substituinte ortoparadirigente. Ok? Tudo bem? Ótimo, então, tranquilo, tá? Agora, e no outro lado? Olha, percebe lá o que está acontecendo? Olha, observa os outros 2 grupos, tá? Se você perceber aqui, ó, olha, NO2, CN, SO3, olha aqui, ó. O que tem de característica nesses grupos? Eles têm uma ligação π muito próxima ao anel. Ó, quando eu penso no grupo NO2, deixa eu fazer uma expansão aqui, ó. Colocar aqui, ó. Quando você pensa no grupo NO2, está lá o anel, ok? Tá o anel, certo? O grupo NO2, aí ele tem o quê? Ó? Uma ligação π bem aqui, ó. Aí, ó. Se eu pensar no grupo CN, olha só, o que é o grupo CN? Você tem um anel, certo? Um carbono e a tripla ligação aqui, ó. Então, eu sempre, ao lado, eu tenho quem? A ligação π, ó. Tem que ser o primeiro elemento. Aquele grupo da carbonila que eu coloquei para vocês do aldeído, ó, tá? Aqui, ó, dupla O, tá vendo onde está a dupla O? Aqui é um carbono, pode ser hidrogênio, tá? Então, ó, sigma aqui, mas aqui é π, ó. A π tá bem do lado, tá? Então, é assim, isso assim, é só para nós identificarmos inicialmente, tá? Os grupos saturados são ortoparadirigentes, aí não dá para a gente falar se ele é forte ou fraco, tá? Isso aí, essa ideia de forte ou fraco, nós teríamos que analisar outros aspectos que eu vou discutir com vocês, tá? Ou, quando ele apresenta ligações π, eu vou ter esse grupo como grupamento, como é que eu chamo? Grupo metadirigente, tá? Joia? Bom, tranquilo, ótimo. Então, olha só, sem pensar no forte e fraco por enquanto, sem pensar no forte e fraco por enquanto, tá? Se eu venho cá e coloco algo do tipo para você, ah, a nitração do bromobenzeno, tá? Pronto, nitração do bromobenzeno. O que seria a nitração? A nitração seria ácido nítrico, isso. Você vai escrever o catalisador, H2SO4, certo? Qual que é o produto principal? Olha, qual é o produto principal? Um segundo para você pensar no produto principal. Já fez? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou olhar, ó. Que grupo é esse? É um grupo saturado. Ele não tem ligações π, então ele faz o quê? Orto para. Não estou perguntando se a reação é mais rápida ou mais lenta, eu só estou perguntando se o grupo
joga a reação para onde? Então, o que você teria que colocar como produto principal, eu estou perguntando só o principal, majoritário, né, então o meu produto principal aqui seria a posição para, lembra eu comentei com vocês lá atrás, né, o grupo NO2 estaria ligando aqui, ó, tá. A posição OR se forma, mas se forma em menor quantidade, eu pedi para que você posicionasse a questão do produto principal, certo? Tranquilo? Ótimo então, beleza. Meninos, olha só, peraí, deixa eu procurar um material aqui para vocês. Tá. Eu vou colocar lá no Ava um PDF para a gente colocar isso aqui em prática, tá? Vou só abrir aqui para procurar onde que ele tá. Ah, tá aqui. Pá, pá, cadê, 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 cadê? É, tem que ter fundo sonoro, sim. Mais uma página. Eu vou colocar lá na coisa da aula mesmo, tá? Deixa eu só encontrá-lo aqui. Cadê você? Cadê você? Ele tá com o nome de aromáticos dirigência, tá? Ai, não é possível, esqueci de ainda não foi não, espera aí. Pedi permissão aqui para poder colocar um arquivo. Aromático dirigência, pronto, agora ele vai deixar. Ah, deixou. Então, baixa esse PDF aí, vamos trabalhando juntos, tá? Igual nós fizemos anteriormente. Vou só atualizar a página que vai aparecer para vocês. Tá na aula de hoje. Ok? Nesse aí, deixa eu ver se é ele mesmo. É. Nesse aí eu já coloquei a tabela do resumo para vocês, tá? Já pus na sequência. Bom, esse é o livro do Atkins. Atkins? Não, não é Atkins não. Depois eu lembro o nome de que livro que é esse aqui. Tá? Ele já está resumido aí para vocês os principais grupos e já está separado entre forte e fraco, tá? Ok? Bem tranquilão aí. Então vamos lá, são 4 exercícios, dá para fazer com o cérebro amarrado nas costas, bem rapidinho, tá? Qualquer dúvida me pergunta. Ó, letra A eu já fiz ele para vocês, ó. Preveja o produto principal da nitração das substâncias a seguir, ok? E qual reage mais lento, né? Do que o benzeno. Para você comparar aí, dá para você comparar se ele é ativado ou desativado o anel. Aqui no caso, vamos pensar na minha aqui então. Eu fiz essa, não foi? Então, só para completar o que o exercício está pedindo. Bom, qual que é a segunda reação que ele está falando? Você vai comparar com a nitração do benzeno. Pronto, nitração do benzeno. H2SO4, tal. Quem que é meu produto? Meu produto é esse. Tá? Não estou nem escrevendo aqui mecanismo. Pronto. E aí? Ele está perguntando aí para você. Das duas reações, essa, A1 ou A2 é a mais rápida? Bom, lembra, né? O que eu tenho aqui, ó? Ah, é um grupo que, vamos lá, vamos olhar. Ah, ó, ele é um desativador fraco, mas ele desativa. Se ele desativa, o que nós vamos ter? Essa reação 1 aqui é mais lenta do que a reação 2. Pronto. Por enquanto é só isso que é para você identificar. Então, como todas elas vão ser em função dessa reação de nitração, que é a reação 2 que eu pus aqui para você, ó, basta você definir quem é a próxima molécula. Ok? Podemos ser assim? Vai lá que eu vou dar dois minutos para vocês fazerem a letra B. A benzonitril é o CN, tá? É, pode ser. Cadê? Ah, tá aqui. A benzonitril é o CN.
Fizeram o primeiro? Não vai ficar esperando eu fazer não, tem que arriscar aí a conversa. Vamos lá. Benzonitrila, tá aqui. Benzonitrila. É isso aí, tá? É, o grupo ciano, quando ele tá ligado a uma cadeia carbônica, a gente pode chamar de nitrila, tá? Aí você vai fazer o quê? A nitração dele, que é a mononitração, que é o que o exercício 1 pede, ó, mononitração. Ácido sulfúrico, tá? Aqui eu não vou, por enquanto a gente não está nem pedindo mecanismo, né? Mas assim, o mecanismo depois é outra coisa que a gente vai discutir. Você vai olhar quem? Quem que é esse grupo aqui? Beleza, esse grupo é CN, aí você vai procurar ele. Por enquanto você vai olhar na tabela, tem a tabela do seu lado, ó. Ele é um desativador moderado. Ah, ele desativa. Onde que ele desativa? Na posição meta. Ele faz com que a reação ocorra na posição meta. Então você vai lá e coloca o produto de substituição. Você tirou o hidrogênio, CN, certo? NO2 aqui, ó. Ok? Tranquilo? Beleza. Esse é o produto. Aí, qual que é a segunda situação que ele colocou no exercício lá? Ele não, né? Eu coloquei, né? Tá? Qual a segunda situação que foi colocada no exercício para vocês? Qual reage mais rápido e qual reage mais lento, né? Em relação a quem? Ao benzeno, que é essa reação aqui, ó. Ok? Então, essa da benzonitrila, ela é mais rápida ou mais lenta do que a nitração do benzeno? Bom, vamos ver. O que que esse indivíduo é? Desativador. Então, se ele desativa, ele dificulta a reação. Se ele dificulta a reação, essa reação aqui é mais lenta do que a do benzeno, tá? Não, depois eu vou discutir com vocês argumentações. Por que que um é mais rápido? Por que que um é mais lento? Tá? Nós temos isso. Por enquanto, eu quero que vocês fixem a ideia de quem é, o que é cada um, né? É o que é primeiro para depois nós discutirmos o porquê é. Pronto, Maria, já fez todos? Será mais eficiente. Qual que é a próxima? A próxima, ácido benzoico. Então você vai fazer a nitração do ácido benzoico comparada com benzeno, tá? Eu tô conversando, não sei se eu desabilitei o... Ah, não, tá aqui. Podemos? Já conseguiu propor uma solução aí? Vamos lá. Não é ácido benzoico? Então, a primeira coisa, ácido benzoico, desenhar um ácido benzoico. Depois você pensa no resto. Então, vamos pro Jack aqui, ácido benzoico. Subindo aqui a tela. Eu sempre vou comparar com aquela reação da nitração do benzeno, tá? O ácido benzoico, quem que é o ácido benzoico? Aqui, ácido benzoico, ó. Dupla O, OH, tá? E aí?
Beleza, eu vou fazer a nitração dele. HNO3, tal. Ah, ó, ácido sulfúrico, beleza. Vai me dar o produto. Bom, já sabe de cor? Não sabe. E aí, agora, como é que você faz? Esse ainda está aqui, né? O que que você vai determinar? Esse grupo que está ligado, tá? Ele é ativante ou desativante do anel? Aí você vai lá na sua tabela e olha e vê o ácido carboxílico. Bom, nem precisa olhar se ele é ativo, aliás, se ele é orto para dirigente, você já sabe olhar, porque ó, ele é insaturado, tá vendo? O elemento que está ligado ao anel tem uma dupla ligação, então ele é meta-dirigente, então a reação ocorre em meta. Isso já é uma coisa que você pode fazer sem olhar para a tabela. Você vai colocar o grupo NO2 aqui, ó, certo? Beleza. Esse grupo, ele ativa o anel ou desativa o anel, tá? Bom, aí você vai olhar para o grupamento. Geralmente, assim, você já percebeu que os metadirigentes, eles são desativadores do anel, né? Então, ele desativa o anel. Então, se você vai comparar essa reação de nitração do ácido benzoico com a reação do benzeno, a nitração do benzeno, então, se esse grupo é desativado, a reação é mais lenta, certo? Ocorre mais devagar. Então, essa aqui é uma reação mais lenta do que a do benzeno, tá? E assim, caminha a humanidade. Toca o barco aí, que nós estamos olhando, tá? Colegas, como é que estão aí? Deixa eu ver aqui. Shiner, né? Tá fazendo. Eduardo, Isadora, Laura, deixa eu ver aqui mais, Pamela. Eles não se manifestaram ainda. A Thalita, claro, beleza. Thaisa e a Tamara. Vamos lá, mãos à obra, crianças. Beleza. Dúvida, me chama aí, tá? Lembra da importância da nomenclatura, né? Aí você na letra D agora, né? Nitração do nitrobenzeno. Aí tá tranquilo, isso é rapidinho. Aí, tentando. Tenta, vai fazendo. Beleza, ó. Fazendo mais uma aqui. Cadê a nitração, né? Nitração do nitrobenzeno. Então, tan, 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 tan.
Então você vai partir do nitrobenzeno, que é NO2, tá? Nitração, HNO3, certo? Até aí tudo bem. H2SO4, fechou a conversa? Tam, 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 certo? Morreu aqui. NO2 já estava. Então, quem é o NO2 em conversa? Você já sabe que ele é insaturado, ele é meta-dirigente. Pronto, então o meta-dirigente está aqui, ó. Outro NO2 aqui. Ele pediu para colocar só mais um. Tá vendo lá? Mononitração. O grupo NO2, ele ativa ou desativa o anel? Desativa, então ele faz a reação ocorrer mais lenta. Pronto. Matou a charada, só isso, tá? E aí, já fez o próximo? Tem a letra... A letra D, né? Então a letra F. Ácido benzeno sulfônico. Hum, 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 hum. Ó, benzeno sulfônico, né? Isso faz parte da síntese, né? Que nós fizemos lá na sulfonação, que é ácido nítrico. É tranquilinho, é para fixar com o conteúdo mesmo, é só para fixar essa ideia de quem ativa, desativa, coisa do gênero, tá? Pronto, vamos ver. SO3H, quem é SO3H? É um grupo insaturado. Ele é um grupo insaturado. Se ele é um grupo insaturado, ele faz a substituição em neta. Neta? Então vai entrar NO2 aqui, certo? Bom, e agora você vai comparar ele com o benzeno, né? Bom, se eu já tenho o SO3H, que é um desativante moderado, tá? Como que você vai colocar agora? Beleza, essa reação, a nitração do benzeno sulfônico é mais lenta do que a nitração do benzeno, tá? Então, lembra, toda vez que o grupo que já está lá é um desativante, né? Nós temos numa segunda substituição uma reação mais lenta. Eu estou falando numa segunda, porque numa terceira reação nós vamos ter que discutir mais outras coisas, tá? Posso fazer uma terceira sim, uma terceira, uma quarta, tá?
Hum, conseguiu a outra? A outra é metoxibenzeno, né. Mas no momento aqui a maior dificuldade que estão tendo é montar a molécula, né, questão da nomenclatura lá. Metoxibenzeno, benzeno, pronto, tanto que benzeno é fácil de fazer, né. Metox, met, um carbono, oxigênio, é o grupo do éter. Ele quer vamos fazer uma nitração, né, ácido sulfúrico, beleza, vamos analisar o grupo agora. Tá aqui, eu vou colocar ele um pouquinho para cima só para questão de espaço, tá. E aí, o que que eu tenho? Bom, olha, tá vendo, ó, as 2 ligações aqui, ó, são ligações o quê? Sigma, né. Então é um anel que faz com que a próxima reação ocorra o quê? Em orto ou par em relação a ele. Eu vou colocar o produto em para, que é o produto majoritário, né, que no caso seria a posição para seria aqui, ó, colocar o Na2. Pronto, beleza. Agora nós vamos avaliar. Esse grupo, metox, tá, ele é um ativante ou um desativante? Bom, você já viu que ele tem o quê? Ligação em sigma, então ele é um ativante do anel, na posição que posição? Orto-para. Bom, ele é um ativante forte, fraco ou moderado? Se você olhar lá naquela relação que eu passei para vocês, ele é um ativante o quê? Moderado. Então, se ele ativa, ele faz com que o anel reaja mais rápido. Então ele é um ativador que potencializa a reação do benzeno, faz com que ela ocorra com uma velocidade maior, tá. Podemos ir para o próximo. O que que é a próxima questão? Ah não, não tem outra não, né. Tem que é? 2 agora, né. Em cada um dos grupos a seguir, ordene os compostos de acordo com a sua reatividade em relação à substituição eletrofílica. Clorobenzeno, óleo de tá, você coloca aí, ó, tem 3 compostos, né. Certo? Quem é mais reativo? Vou fazer uma reação, a mesma reação com todos eles, certo? Quem é mais reativo? O clorobenzeno, ou seja, vamos ver, quem está mais ativado? O clorobenzeno, o diclorobenzeno ou o benzeno? Aí você coloca aí, um é maior que 2, coisas assim, tá? Pode colocar na sequência aí. Pô, faz logo até a letra D, que aí eu já faço tudo de uma vez só com vocês. Pode ser 5 minutos, tá bom, né? É só você acompanhar a tabelinha aí. Vamos lá, vamos pegar a primeira sequência aqui, né. Eu vou colocar assim, ó, tá vendo? Clorobenzeno, né, clorobenzeno, na outra é o órto de cloro, então órto é um ao lado do outro, né, órto de cloro, de repente é uma música baixa. Que mais? E o benzeno, tá aqui, certo? Ótimo, então para facilitar a nossa
Aqui é o composto um, aqui é o 2 e aqui é o 3, certo? Beleza. O que ele propôs lá? Em cada grupo de compostos, ordene os compostos de acordo com sua reatividade em relação à substituição eletrofílica, ou seja, quem reage mais rápido em direção a quem reage mais lento, né? Então, se nós temos essa sequência, quem é o que vai reagir mais rápido? Você vai olhar. O que você tem aqui, ó? O cloro, ele vai lá, olha, ó, ele desativa o anel. Se eu tenho dois cloros, você vai desativar mais ainda, né? Concorda? Certinho, certo? Então, dos três aí, quem é que reagiria mais rápido? Isso, seria o benzeno, né? Então, se nós colocarmos do mais fraco para o mais forte, teria o quê? O 2 é mais fraco do que o 1, certo? E o 1 é mais fraco do que o 3. Ok? Ficaria nessa ordem, ó. 2, 1, 3. A gente teria a ordem crescente, né? Apesar de não ter colocado aí a ordem crescente, né? Mas a gente pode colocar em ordem crescente. Acompanhou o raciocínio? Claro, né? Tranquilo. Bem simplesinho, né? Não é difícil, não. Isso é tranquilo. O outro é para-bromo-nitrobenzeno, né? Vamos lá, pegar aqui por partes. Para-bromo-nitrobenzeno. Para-bromo-nitrobenzeno. O que é o próximo? Nitrobenzeno. Nitrobenzeno, certo? E o último é o fenol. Beleza. Mesmo esquema, um, dois, três, né? Certo? Certo. Bom, o que nós temos? Olha, aqui, ó, desativa o anel, desativa o anel, desativa e aqui ativa. Então, esse é o mais ativo, né? Certo? Então, a ordem nossa seria o quê? Aqui tem dois desativantes, né? Estão dois desativantes, tá? Então, nós teríamos o quê? O 1, aquela sequência, né? Depois o 2 e o mais ativado, que é o 3. Então, qualquer ordem, a ordem é esse aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Ok? Joia, então, tá? Vamos tocando para frente aí que nós temos mais a sequência, né? Aliás, a 4. Depois eu olho a 4 aqui. Eu tô vendo um negócio que eu acho que eu não comentei ele ainda com vocês. Não tem problema não. Agora é fluorobenzeno, né? Fluorobenzeno. Ó, já é um anel desativado. Fraco, né? Mas é desativado. O outro é o benzaldeído. É outro desativado, né? Benzaldeído. Aqui, ó. E o outro é o ortoxileno, né? Que é o dimetilbenzeno. Dimetilbenzeno. Orto. Então, dimetilbenzeno. Pronto. E agora, hein? Mesma sequência, um, dois, três, né? Bom, se você olhar a sequência, né, lá da tabelinha, você já tem esse aqui. O flúor desativa fraco, certo? O dupla hidrogênio desativa, só que ele desativa o quê? Moderado. Olha lá, ele desativa moderado, né? Então, nós colocaríamos que o 2 está mais desativado do que o 1, certo? Do que o 3. Que o 3 aqui, ó, o metil, é o quê? Ele é ativante, né? Ativante. Mesmo que ele seja um ativante fraco, o ativante vai predominar sobre o desativado. Tá bom? Acompanhou? Acompanhou, né? Vou fazer isso aqui. Tem benzonitrila, nós já fizemos ela. Aqui, benzonitrila. Grupo CN, né? É um desativante. Já sabe que ele é um desativante moderado, né? Moderado? É moderado. Orto de clorobenzeno. Não, tá doido? Parametilbenzonitrila. Ei, avacalhou, hein? Parametilbenzonitrila. Então tá o CN aqui e o metil na posição para. Ei, lascou agora assim. Tá difícil, hein? Tá nada, nem facinho.
Vou mostrar uma coisa para vocês, tá? E o outro aqui é a nitrila com o OH aqui embaixo, ó, tá? OH não, vamos colocar direito. OCH3, é um metóx, né? Pronto. Bom, o que você sabe do grupo CN? Você sabe que ele é um desativador moderado, então aqui é um desativador moderado. E o metil? Isso, ele é um ativador, só que ele é um ativador tipo, olha lá, isso, ele é um ativador fraco. Aqui ele é um desativador moderado, e o OCH3, né, se você olhar lá, ele é um ativador, e ele é um ativador da turma dos, isso, ele é um ativador moderado, tá? Um ativador moderado. Pronto. Lascou tudo agora, hein? Quem é? Bom, eu sei o que está menos desativado aí, né? Dá para a gente determinar, né? Bom, e agora, como que nós vamos olhar? Bom, gente, é simples, ó. Quando eu tenho um ativado, um ativado fraco e um desativado fraco, o ativador sempre vai predominar, entendeu? Então, se eu tenho aqui, ó, um ativado fraco frente a um desativado fraco, o ativado fraco prevalece, tá? Se eu tenho um ativado fraco e eu tenho um desativado moderado, o desativado é mais forte, então o mais forte ganha. Então, esse anel aqui está mais desativado que ativado, certo? Ok? Tranquilo? Só que esse aqui, como ele está sozinho, ó, ele está sozinho, ele desativa melhor do que aqui, porque aqui eu tenho interferência de um ativador, né? Tá? Ok? Então esse anel aqui está mais desativado do que esse aqui. Aqui, olha, é um ativador moderado, então esse anel está mais ativado. Entendeu? Tranquilo? Porque o moderado é mais forte do que o desativado moderado. Lembra que, ó, se eu tenho um ativador moderado e um desativador moderado, o ativador vai predominar. Tá? Essa é uma regrinha básica que nós temos. Tranquilo? Beleza? Beleza, eu estou olhando aqui, ó, a 4, eu ainda não discuti com vocês sobre ela. Tá? Porque tinha uma questão 3 aqui, que é a de fazer reação. Então, a 4 eu ainda vou complementar com vocês. Né? Não, é porque essa é uma lista que eu já tinha, que eu tinha ela aqui salva aqui, só copiei de volta, tá? Eu trouxe ela de volta aqui da outra página. Então, nós vamos ficar por esse aqui, então, tá? Já é suficiente essa primeira parte, né? E aí, na semana que vem, eu volto e nós voltaremos, né? Claro. E nós daremos sequência nessa parte de aromáticos. Aí eu vou encerrar essa primeira parte, tá bom? E a gente faz outras listas de exercícios e aí a gente encerra o assunto de aromáticos. Então, não tem muita coisa ainda para nós fazermos, não. A ideia é ver que vai se repetindo, né? Então, são só pequenos detalhes ainda aí que nós temos que lapidar, algumas informaçõezinhas para encerrar o assunto. Exatamente, Matheus. Você tinha me perguntado, Matheus, há um século atrás, que não está conseguindo fazer 24. E eu estava sem o retorno aqui, eu não estava ouvindo. Eu desabilitei o sinal de quando vocês me perguntam, e eu não, a tela estava baixa, e eu não vi que você me perguntou. Quando eu demorar a responder alguma coisa, pode perguntar, tá? Abre o microfone e fala. Eu baixei a tela e não, nem percebi, fiquei desatento aqui no que eu estava fazendo. É isso mesmo, é normal. Tá? Beleza, aí o 4 nós vamos fazer depois, tá? Tolueno e metilbenzeno, né? Tá? Metilbenzeno. Tá. Mas de qualquer forma eu vou fazê-la com vocês depois, tá? A gente tem que fazer uma sequência, eu tenho que explicar, porque aí nós vamos discutir algumas coisas do tipo, se eu tiver dois substituintes no anel, quem vai predominar? Nós temos um mais intenso, um menos intenso. Aí tem umas discussões aí que eu ainda não comentei com vocês. Hoje eu mostrei só quem ativa e quem desativa, em qual posição que ele ativa. Beleza. Apesar de eu ter colocado essa ideia do fraco e forte aí para vocês, tá? Então, ótimo, crianças. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Tá? Eu os vejo na próxima semana. Tá? Aliás, vocês me ouvem na próxima semana. Estamos voltando à era do rádio, né? Que você só ouve, né? Você só ouve. Você ouve e cria na sua mente quem é que está falando. Então, boa noite. Ainda bem que a gente te conhece, professor. Eu mudei muito nesses tempos, né? Eu diria
Então, assim, muito mais maravilhoso do que eu já era, né, então... Pintou o cabelo, tem certeza. É, rapaz, eu sou naturalmente lindo, né, então não preciso desses apetrechos, não. Lasqueira. Queria ter uma